graça e a paz para todos os irmãos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer uma palavra para o momento. E o momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um problema, mas temos também uma solução. Todos os problemas, existe solução para todos. Eu queria falar sobre a Páscoa nessa oportunidade. E quando nós vamos falar da Páscoa, nós vamos retratar as pragas que foram sobre o Egito nos dias dos hebreus, quando Deus usou Moisés para retirar o povo, para tirar o povo do Egito. E debaixo da palavra de Moisés, que Deus dera a ele, então acontecem as pragas. Interessante dessa palavra é que as 10 pragas que assolaram o Egito, nas 3 primeiras pragas, o povo de Deus também sofreu. A primeira praga das águas transformadas em sangue, a praga das rãs e a praga dos piolhos. Mas é interessante observar que da 4ª praga em diante, Deus fez uma separação entre o povo de Deus e entre os egípcios. E aqui no capítulo 8 de Êxodo, no versículo de número 22, quando Moisés vai até o faraó para anunciar mais uma praga, que seria a praga das moscas. Deus falou para Moisés, agora fala para faraó. E aqui no versículo 22 tem a palavra que Deus falou que Deus através de Moisés falou para o faraó, que foi o seguinte: mas naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. As 3 primeiras pragas, o povo sofreu junto com a população, porque eles moravam no Egito, embora que na terra de Gósen, mas dentro do país. Então, a partir da 4ª praga até a 9ª praga, Deus fez a separação do povo. Eles não sofreriam mais o que os egípcios sofreriam. Quando culminou com a 10ª praga. A 10ª praga, ela viria que seria a morte dos primogênitos, dos homens e dos animais. Todo primogênito de homens e de animais dos egípcios seriam mortos naquela noite. A palavra do Senhor nos fala no capítulo 11, no versículo de número 7, a palavra do Senhor nos fala da seguinte forma: mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Ou seja, eles estavam no meio do povo egípcio. Os israelitas, apesar de morarem na terra de Gósen, eles faziam parte daquele país. Então, na 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, tinha algumas recomendações que Deus mandou que Moisés falasse a todo o povo. E aqui, no capítulo 12, então, tinha que ser feito o seguinte: primeiro, a família tinha que tomar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem mácula, perfeito, simbolizando a perfeição, a inocência, e sacrificaria ele à tardinha. E o sangue daquele cordeirinho seria espargido nas portas das casas daqueles que fossem comê-lo. Se o cordeiro fosse maior, se a família fosse pequena, ele chamaria o vizinho para comer junto. E os requisitos as recomendações seriam passar primeiro, depois de imolado o cordeiro, passar o sangue
nas portas das casas aonde eles fossem comer o cordeiro, dentro das vossas casas. E então, à meia-noite, o destruidor, ele viria sobre aquela nação e assolaria toda a casa. Mas a casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria e não assolaria nenhuma pessoa que estivesse dentro daquela casa, morreria. E o seguinte, irmãos, o cordeiro, depois de morto, depois que espargisse o sangue dele nas portas, ele deveria ser comido. Deveria ser comido, a carne deveria ser assada no fogo, não poderia ser cru e nem cozida na água. Também teria que comer o cordeiro inteiro, não poderia deixar nada dele. Se deixasse alguma coisa, algum resto do cordeiro que não comesse, deveria ser queimado pela manhã. Também comeria a cabeça, as pernas ou os pés e a fressura daquele cordeiro. Porque aquele povo estava sendo preparado para sair daquela terra. E eles tinham que comer preparados com seus lombos cingidos, com o sapato nos pés e com o cajado na mão. E naquela noite, no capítulo 1, 12, fala que naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos do Egito, tanto dos animais como dos homens. Cabeça, pés e fressura. Eu te pergunto, quem é que quer comer cabeça, pés e fressura? Quando nós vamos no açougue para comprar uma carne, nós não pedimos cabeça, pés e fressura. Mas ali era necessário comer essas partes que ninguém quer. Também a carne seria comida com pães ázimos e com ervas amargas. Pães ázimos por causa do fermento, porque eles iam sair tão rapidamente que não ia dar tempo de levedar a massa do seu pão. E as ervas amargas seriam por causa da amargura, representando a amargura da dor daquele povo que sofria naquela escravidão no Egito. Meus queridos, é muito fácil nós queremos só a parte boa de tudo aquilo que Deus nos oferece. É muito bom você comer lombo, você comer pernil, mas ninguém quer comer cabeça, nem pés, e muito menos fressura. O cordeiro era a parte mais importante daquele livramento. O cordeiro era tudo, porque sem o cordeiro, se quem não tivesse um cordeiro, que não arranjasse um cordeiro para ser imolado naquela noite de trevas, não teria como lançar o sangue ou espargir o sangue nos umbrais e nas vergas das portas. E aquela casa, então, todas as pessoas, o primogênito daquela casa e dos animais morreriam. Eu te pergunto, aqui não fala a nacionalidade das pessoas, a intensidade de fé daquele povo, não fala da sua cultura. Qualquer pessoa que tivesse em obediência a esta palavra, que fizesse que imolasse o cordeiro e colocasse a marca do sangue nas portas das suas casas, o destruidor viria e não assolaria aquela casa. Mas quem tivesse e quem imolasse fizesse de acordo com a palavra de Deus, ele passaria e aquela casa estaria livre da morte do primogênito. Amados, o cordeiro para os nossos dias representa Jesus. Jesus, o cordeiro que foi imolado. No Novo Testamento, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim:
No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que temer o quê? Se o sangue do Cordeiro estiver sobre a porta da nossa casa ou da nossa vida, a porta, a casa representa a nossa vida pessoal, a nossa família. Se a sua casa, se a sua família tem a marca de Jesus, se vocês já passaram pela marca de Jesus, nós não temos que temer nada. Nós não temos que temer nenhuma enfermidade, nada de morte, de destruidor sobre a nossa família. O Cordeiro, no Antigo Testamento, ele já era importante nas celebrações. E quando você vê lá no início, quando Abel dá a oferta que agradou a Deus, a palavra de Deus fala que foi das primícias do seu rebanho. Tudo indica que era um cordeiro, ao contrário de Caim, que deu da sua verdura, da sua lavoura. O Cordeiro, Jesus Cristo, o Senhor, o desejado das nações. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 22, versículo 7, que quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado no Moriá, em obediência à palavra de Deus, chegou a um determinado ponto daquela caminhada, que Isaac olhou para o seu pai e falou: pai, e ele disse: eis aí meu filho, eis aqui meu filho. Falou: pai, eis aí o fogo, a lenha, onde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E no versículo seguinte diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Nós estamos vivendo um tempo difícil para nós. Estamos confinados dentro das nossas casas. Estamos apreensivos, ansiosos. Mas nós temos que medo que está nos assolando. Se na nossa vida, se nós temos a marca do Cordeiro sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o sangue de Jesus sobre nós, nós não temos que temer nada. Porque o Senhor já providenciou o Cordeiro. Jesus Cristo Senhor. Por causa do pecado, as enfermidades, os males que assolam este mundo, este milênio, é por causa do pecado. Toda sorte de enfermidade, todos os males que vêm sobre as pessoas, é por causa do pecado. E o apóstolo Paulo, ele diz ali, em Romanos, no capítulo 3, o versículo 23 e 24, ele fala assim: porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O versículo 24. E Romanos capítulo 6, versículo 23, fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O Cordeiro lá da Páscoa era um tipo de livramento, de remissão para aquele povo. E ele se cumpriu. Ele se cumpriu nos dias de Jesus. Quando o Senhor Jesus entrega a sua vida em redenção por nós. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, a marca do sangue de Jesus sobre a porta da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, isenta-nos de todas as pragas que provavelmente podem vir sobre as pessoas. É bom salientar que nós vivemos no mundo. Nós estamos no meio do Egito, mundanamente falando, mas Deus fez a separação através de Jesus, através do Cordeiro. Então nós temos que obedecer essa palavra. Debaixo dessa palavra nós estamos guardados. Eu sei que tem muitas pessoas que, às vezes até pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas estão ansiosos, estão apreensivos. Alguém com certeza não está dormindo direito. Algumas pessoas estão preocupadas com o futuro da família, mas nós não temos que temer nada, porque o desejado das nações já veio, o Cordeiro já foi imolado e o sangue dele é sobre nós. Isaías fala que esse Cordeiro é inocente. Diz lá no capítulo 53 que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Inocente.
Somente o inocente tem poder e tem qualidades para acobertar o pecado de pessoas culposas, de pecadores. E Jesus, o Cordeiro imolado, aquele que morreu por nós, aquele que auto-sacrificou por nós. Qual é o nosso temor? Qual é a nossa preocupação? É uma palavra para esses dias. Voltando lá na Páscoa, aqueles requisitos, todas aquelas obrigações, aquelas recomendações que teriam que ser feitas. Primeiro, o cordeiro para a família. Depois, a morte do cordeiro à tardinha. Depois, sangue do cordeiro espargido nas portas da casa daqueles que iam comê-lo. Comê-lo assado no fogo, não cozido em água e não cru. Comer com pães ácidos e com ervas amargosas. Comer cabeça, comer os pés e comer a fessura. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos resguardados, estamos guardados de todo o mal que possa vir sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Nós possamos, neste momento, nós temos tempo suficiente para meditar na palavra de Deus, para buscar em oração, na madrugada, buscar nos montes, aonde quer que seja, na palavra de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, para que nós já entramos e nós vamos sair dessa situação. Mas em primeiro lugar, só o Cordeiro é o bastante para nos livrar do mal. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você possa agora, nesse tempo de meditação, nesse tempo que nós temos a oportunidade de meditar, de orar, de consagrar a nossa vida, de santificar a nossa vida em prol do reino do Senhor. Eu tenho a convicção, a certeza, que após esse período que nós estamos vivendo, esse período crítico de ansiedade que está assolando as pessoas, eu tenho a convicção que pessoas que estavam fora dos caminhos do Senhor, eles voltarão. Aqueles que durante esse tempo estão ansiosos, quando eles buscarem nas fontes corretas, eles virão dos quatro cantos render-se ao Senhor, render ao Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecador, Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, fiquem com o Senhor, fiquem com a paz, em nome de Jesus.